Primeiro colegial, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui de novo, o professor Jairo, da minha casinha, vocês aí da casinha de vocês, para assistir mais uma aula de história, ok? A segunda aula de história na semana já. Nós já falamos de filosofia, nós já tivemos uma aula de história, nós já falamos de história da arte. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de história, ok? Na última aula nós fomos até o módulo 10. Falamos sobre a polis de Atenas, falamos sobre a organização grega, guerras médicas, guerra do Peloponeso. Hoje nós vamos começar o módulo 11 e vamos começar a falar de Roma, tá bom, pessoal? Roma Antiga. Lembrando só que agora, do módulo 11 até o módulo 16, né, que é o final da frente de história aqui do primeiro bimestre, nós vamos falar só sobre Roma, tá bom? Então é um conteúdo tranquilinho, é um conteúdo fácil de entender. Vem comigo e bora pro show que tá começando agora, pessoal. Então, galerinha, quando a gente fala de Roma, primeiramente, só contextualizando, né, pessoal? Nós vamos falar aqui de Roma, tá começando aqui na página 47 da apostila, tá bom? Módulo 11, que vai falar sobre Roma. Importante vocês saberem, pessoal, que Roma tem duas, como posso dizer assim, tem duas histórias a respeito da sua origem. Uma tem um viés um pouco mais lendário, que é a respeito da história dos irmãos Rômulo e Remo, que criaram a cidade de Roma, ok? E o Rômulo acabou sendo o primeiro rei da cidade, né, da sociedade romana no caso, ok? Essa é uma origem lendária. A segunda origem, que é a origem mais histórica, vamos dizer assim, tem a ver com o viés de que os povos da sociedade do Lácio, certo? Deixa eu ver aqui se é Lácio mesmo. Lácio, os povos da sociedade do Lácio construíram uma fortificação para se protegerem das invasões etruscas. E a partir daí formou-se Roma. Olha aí, duas origens. Origem histórica, ok? Da sociedade do Lácio, que construiu uma fortificação para se defender das invasões dos povos etruscos. E dessa fortificação nasceu Roma. E tem a origem lendária, que são dos irmãos Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba, certo? Acho que muita gente já viu até essa imagem na internet dos irmãos sendo criados por uma loba. Para quem aí é ligado em futebol, o símbolo da Roma, o time de futebol Roma, é voltado a isso. Tem lá a loba e os dois menininhos são Rômulo e Remo, que remete à origem lendária de Roma, ok? Dito isso, pessoal, nós temos aí a origem lendária e a gente tem que falar da organização política e social de Roma. Roma teve três fases, ok? Primeira fase da monarquia, segunda fase da república e terceira fase do período imperial, ok? Que é o período mais conhecido aí do Império Romano. No final da república para o começo do império é quando começam as expansões. Lembrando sempre, expansões da história antiga, pessoal. Quando a gente fala de expansão, a gente está falando de guerras, tá? Guerras para conquistar novos povos, conquistar novos territórios, tá bom? A princípio a gente vai falar de Roma, da fase monarquia de Roma, beleza? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Três fases aí políticas, vamos dizer assim: monarquia, república e império. Do final da república para o começo do império é quando começa a expansão militar, a expansão territorial, e quando Roma realmente vira um império, quando a gente começa a realmente falar de Império Romano, beleza? Isso vai ser assunto aí para as próximas aulas, mas hoje a gente vai tratar mais sobre a monarquia e a república, beleza? Tranquilinho aqui, pessoal? Acho que até aqui tranquilo para entender, tá? Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo vai ser postado, né, no Classroom, e na descrição eu vou deixar as partes importantes para vocês grifarem, com relação às atividades, sempre para a próxima aula, tá bom, pessoal? Tudo aquilo que a gente já conversou na primeira aula, tá? Até aí tranquilo, acho que vocês já estão bem cientes, né, que não é só comigo, com os demais professores. E é aquilo que eu sempre falei para vocês, pessoal. A gente vai se adaptando aos poucos. É uma realidade diferente, para mim, daqui da minha casinha. É uma realidade diferente para vocês, aí da casa de vocês, assistindo esse professor maravilhoso que está aqui para dar mais uma aula de história, né? Já falamos de história, já falamos de filosofia, já falamos de história da arte, estamos falando de história de novo. Praticamente todo dia tem Jairo. Todo dia tem Jairo passando aqui na... timeline do Google Classroom? Fiquei com essa dúvida agora, gente. Timeline? Como que fala aí no negócio do Classroom aí, que vai aparecer um mural?
Porque todo dia aparece um tópico meu aí pra vocês no mural, né? É o que? É timeline? Se fosse timeline eu ia falar todo dia Jairo passando pela timeline. Mas eu não sei se é timeline. Agora, fica aí o questionamento pra vocês. E se alguém souber, por favor, me avise, que agora eu fiquei curioso. Mas vamos ao que interessa, pessoal. Quando a gente fala da monarquia romana, os primeiros reis foram de origem etruscas. Lembra da palavra etruscas? Eu falei para vocês ali na parte histórica da fundação de Roma sobre os povos etruscos que estavam tentando invadir ali o território lácio, lembra? Então, os primeiros reis foram etruscos, ok? E a organização romana era em pequenos grupos familiares, que eram conhecidos como patres. Esses grupos patres viraram os patrícios, ok? E os patrícios eram os membros da elite romana, que ocupavam cargos políticos também, ok? E cediam terras para os chamados estrangeiros, que eram conhecidos como clientes, que pagavam. Então, os clientes eram conhecidos como homens livres. Então, na sociedade romana, nós temos os patrícios, que eram inicialmente os membros das comunidades paternalistas ali, né? Os pátrios viraram os patrícios, a elite aristocrata e rural. Tinha aí os homens livres, que eram chamados clientes, que viviam nessas terras, né? E tinham os plebeus. Então, os personagens principais da sociedade romana eram os patrícios e os plebeus. Os plebeus era o povão, era a população mesmo, que não tinham direitos políticos, que viviam sempre subordinados aos patrícios, aos patrícios, certo? E os plebeus geralmente eram os povos que, sabe, dentro dessa hierarquia social, vamos dizer assim, eles não tinham como ter uma ascensão social, como se tornar um patrício, ok? Sempre lembrando que o casamento entre plebeus e patrícios eram proibidos. Não podia uma plebeia casar com um membro dos patrícios. Proibido isso, é proibido, casamentos sempre arranjados. Porém, os plebeus eram a maioria. Eram a maioria e os plebeus formavam o exército, ok? O exército romano era formado pelos plebeus. Isso é muito importante vocês saberem, pessoal, quando começarmos a falar da república, tá? Lembre-se disso, o exército romano era formado majoritariamente pelos plebeus. Guardem essa informação que já a gente vai usar ela, beleza? Pessoal, até aqui, tranquilinho, todo mundo entendendo bem? O conteúdo tá fácil, né? O conteúdo tá fácil, Roma é muito de boa de entender, não tem muito segredo, ok? Então, seguimos aqui. A gente já falou das origens, da origem histórica, da origem lendária de Roma, dos irmãos Rômulo e Remo, ok? Nós já falamos da estrutura social, quais eram os povos que tinham, os patrícios que derivam aí dos patres, os clientes que eram os homens livres e os plebeus que eram a maioria, era o povão, que não tinham direitos, não tinha leis para eles, ou seja, os plebeus eram basicamente subordinados dos patrícios, né? Não tinham direito nenhum, ok? E os reis que geralmente eram de origem etruscas, eles governavam, eles tinham autonomia, mas eles eram subordinados, eles tinham que sempre consultar o chamado conselho, ok? Existia um conselho era como se fosse o nosso parlamento, vamos dizer assim, que era chamado Conselho dos Anciãos, que também era conhecido como Senado, ok? Aí já ficou mais fácil para vocês entenderem, né? O Conselho dos Anciões era praticamente o Senado, ok? E a Assembleia Curiata, que votava leis, ok? Votava leis e aprovava ou não guerra. Tanto os anciãos ali, que eram membros do Senado, quanto a Assembleia Curiata, eram formados por patrícios, ok? Formado por patrícios. E, vamos dizer assim, a monarquia vai acabar quando cai o último rei romano de origem etrusca. Quem era esse rei? Conhecido como Taquino o Soberbo. Que nome engraçado, né, gente? Fico pensando aqui, porque quando a gente estuda Inglaterra, a gente tem lá o rei Henrique, o rei Luís na França, temos o rei Luís, rei Henrique, rei Dom João, Dom não sei das quantas. Na Roma era Taquino Soberbo. O cara era o Taquino. É um nome engraçadinho pra rei, né? Nome engraçadinho, gostei desse nome, Taquino Soberbo. Se tivesse uma monarquia hoje em dia com um rei Taquino Soberbo, eu acho que seria bem engraçado, seria bem legal. Mas enfim, pessoal, voltando aqui. E esse Taquino Soberbo, ele, vamos dizer assim, ele não era muito parça da Assembleia Curiata e do Conselho dos Anciãos, ou seja, ele não curtia muito essa ideia de governar com o auxílio
instituições, vamos dizer assim. Ele queria centralizar o poder na mão dele, ele queria mandar em tudo. Ele queria mandar em tudo. Esse era Tarquínio Soberbo. Porém, ele tinha ali que sempre consultar essa assembleia e ele não era muito parça. Ele não era o tipo do cara que ia chamar essa galerinha para sentar na mesa, tomar uma cerveja e discutir política com ele. Nem na Roma Antiga, nem hoje em dia. Até porque hoje em dia não pode, né? A gente está em isolamento social, então não pode sentar no bar. Então nem se Tarquínio Soberbo quisesse hoje em dia, ele conseguiria. Tá bom? Então, pessoal, o que o Tarquínio Soberbo fez? Ele começou a se aproximar muito dos plebeus. Aí os patrícios ficaram pistola. Porque os plebeus, tá? Povão. Os patrícios, vamos dizer assim, não permitiam aos plebeus ter esses direitos políticos, essa ascensão. Então, os patrícios começaram a ficar muito pistola com a aproximação do Tarquínio Soberbo da plebe, ok? E isso foi um motivo para que o rei Tarquínio Soberbo fosse deposto. Tem uma outra origem também, tem uma origem da queda do Tarquínio Soberbo, que eu falei aqui da origem histórica, né, que é a aproximação dele com os plebeus. Tem uma outra origem aí, que também é lendária, que fala sobre uma crise moral na monarquia, tá bom? E essa crise moral, ela tem relação com o fato do Soberbo aí, né, do nosso querido Tarquínio Soberbo, ele ter se envolvido com a Castra Lucrécia, ok? Essa Castra Lucrécia era uma jovem de família aristocrata e acabou se envolvendo com ele. Só que isso aí é assim, histórias que o povo conta, né? Ninguém sabe se realmente aconteceu ou não. Mas isso acabou gerando uma enorme crise moral e pode ter contribuído também para a queda do Tarquínio Soberbo. Sempre lembrando, o fato em si, tá? Não se sabe se o fato foi verdadeiro ou não, mas acabou contribuindo para a queda do Tarquínio Soberbo. Então a gente tem aí as duas origens, a aproximação do rei com os plebeus e essa crise moral, vamos dizer assim, do casinho que o Tarquínio Soberbo teve com a Castra Lucrécia. Então esses dois fatos acabaram contribuindo para a crise e a queda do Tarquínio Soberbo. Quando o Tarquínio Soberbo é deposto do poder, então Roma deixa de ser uma monarquia e passa a se tornar uma república, ok? E dentro dessa república, lembrando, pessoal, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre o significado de república, sempre lembrem uma coisa, a palavra é república. Se a gente tirar a primeira sílaba, o re, vai ficar o quê? Pública. Pública é o quê? Pública é o quê? É uma coisa de todos. Então, o significado de república é coisa pública. Simples, né? Ah, mas Jairo, eu não sei o que significa a palavra república, eu não sei o que é uma república. Tira o re, ficou o quê? Pública. Pública é o quê? Coisa pública. Significado de república, coisa pública. Facinho de entender até aqui, né, pessoal? Conseguiram? Eu acho que nenhuma dúvida, né? Como eu sempre falo, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não conseguirem entender a explicação, comentem aqui no tópico do Classroom, procurem aí nos grupos de WhatsApp. Estou sempre disponível para responder as dúvidas de vocês. Então, pessoal, acredito que todos tenham entendido. É assim, eu fico perguntando, vocês entenderam, né? Mas eu pergunto para mim mesmo, pergunto pro vídeo. Ninguém vai responder para mim. Eu me sinto solitário, gente. Eu me sinto muito solitário gravando os vídeos, sabia? Eu me sinto triste, solitário. Mas eu supero. Vou ter que superar. E eu tamo junto aí. Só tamo junto. É que eu... Saudade de vocês. Aqui na aula, não aqui na minha casa, né? Mas na aula. E respondendo ou perguntando as dúvidas para mim, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui as partes, né? Nós falamos sobre as origens de Roma, nós falamos sobre a estrutura social de Roma, nós falamos sobre a monarquia e como ela acabou, começando a república. E lembrando que república é o item mais fácil de entender. Não sabe o significado de república? Tirou o re, ficou coisa pública, ok? Significado de república, então, coisa pública. Beleza, pessoal? Com relação ao módulo 11, o que for pedido o que eu achar interessante que vocês grifem, como eu falei, eu vou deixar lá no comentário, tá? Nos comentários não, no caso, lá no Classroom, tá? Nas observações, nas anotações, eu esqueci o nome do negócio lá, mas é aquele negocinho ali, tá? Aquele negocinho que eu deixo pra vocês grifar, tal página, vocês sabem, né? Vocês sabem, sei que vocês sabem. Dito isso, pessoal, a gente já vai pular aí pra página 50. Página 50 é o módulo 12, a República Romana, ok?
Na república, pessoal, passa a ter governantes, ok? Mas dentro desse período de governo, a gente começa a dividir a política romana entre os cônsuls, os pretor, o questor, o censor e o edil, ok? E o poder legislativo era exercido pelas assembleias populares dominada por quem? Pelos patrícios. E aí volta aquela fase lá, lembra que eu falei dos plebeus, dos patrícios e dos plebeus serem maioria no exército? Aqui que é importante a gente saber, pessoal. Por quê? Porque os plebeus começaram a se cansar de serem sempre submissos às ordens, às regras impostas pelos patrícios. Os plebeus começaram a reivindicar direitos políticos. E a princípio os plebeus fizeram o quê? Negaram, não aceitaram. Não vai ter plebeu aqui, plebeu não tem direito a nada. E os plebeus viraram e falaram: beleza, parça, não vai dar direito político pra gente? Sabe o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai largar a mão do exército. Não brinco mais esse negócio de exército, não quero mais exército. Tô de boa, vamos cruzar os braços. Aí os patrícios ficaram com medo. Por quê? Aquilo que eu falei, o exército, nessa época, o exército romano não era tão forte assim a ponto de invadir vários locais, tá? Mas o exército romano fazia segurança do território. Então, se os plebeus se negassem a fazer a segurança do território como exército, o que ia acontecer? Ia ficar fácil para outro povo chegar e invadir Roma. Aí os patrícios ficaram com medo. Então, o que aconteceu? Houve aí um consenso. Os patrícios falaram: não, parça, vem cá, vamos esquecer essa história, vocês são importantes sim. Vocês ficam no exército e a gente vai negociar esses direitos políticos aí, tá bom? Então, o que aconteceu? Criou-se aí a chamada Tribuna da Plebe. O que era a Tribuna da Plebe? A Tribuna da Plebe, tá, pessoal? Tá aqui na página 50, eu vou pedir para vocês grifarem, não precisem ficar preocupados, tudo bem? Assim como os cônsules, os prétores aqui que eu falei, né, que compunham aí a política, a organização administrativa da república, né? Então, o tribuno da plebe surgiu para representar os plebeus perante o Senado, ou seja, o tribuno da plebe tinha autonomia para votar leis favoráveis aos plebeus, ou seja, agora os plebeus tinham direitos políticos. Lembra que eu falei? Ameaçou virar as costas aí do exército, os patrícios acabaram consentindo e surge aí os direitos políticos dos plebeus, ou seja, os plebeus tinham uma representação agora na política. E essa tribuna da plebe votaram coisas muito importantes, projetos muito importantes para os plebeus. O mais importante deles foi a chamada Lei das 12 Tábuas. Mas, Jairo, o que é essa Lei das 12 Tábuas? Vocês não sabem? Eu vou explicar para vocês o que é a Lei das 12 Tábuas. Pessoal, até o surgimento dos tribunos da plebe, todas as leis romanas não eram escritas, eram decoradas, eram ensinadas na forma oral. Ou seja, os patrícios decoravam as leis e os plebeus nunca tinham acesso. Então ficava difícil para eles terem noção do que podia ou que não podia. O que eram as leis? A partir da Lei das 12 Tábuas, as leis começaram a ser escritas, ok? E a partir do momento que passa a ser escrita, fica mais fácil você ver, memorizar e ter uma base do que pode e o que não pode, beleza? Então a Lei das 12 Tábuas foi uma importante realização da tribuna da plebe, ok? Além disso, teve a Lei da Canuleia, que autorizava o casamento entre classes. Olha que importante, lembra que eu falei que patrícios e plebeus não podiam se casar? Agora com a Lei da Canuleia podia, ok? Isso foi uma outra coisa que surge aí com o advento dos direitos políticos dos plebeus, tá bom? Direito de participar da magistratura de inferiores e superiores, e a Lei da Poetelia Papiria, que era a abolição da escravidão por dívidas. Uma outra coisa que tinha em Roma nesse período era a escravidão por dívidas, e eu já falei disso em Atenas, né? Vamos supor, eu começo a dever um dinheiro para algum de vocês aí. Que eu tenho dívida poderia me escravizar em Roma, até o momento que eu trabalhasse de forma escrava até sanar a dívida, até ficar tudo em paz, até ficar tudo kit, né? Então, a partir dessa lei da Postelia Papíria, proibida a escravidão por dívidas, tá? Vocês não precisam decorar o nome da lei, que é um nome meio complicadinho, mas lembrem-se que é a partir do tribuno da plebe que foi proibida a escravidão por dívidas, as leis passaram a ser escritas,
poderia ter casamento entre classes, ok? E teve também a chamada lei da Hortência, que era o direito de rejeitar decisões do Senado, ou seja, até isso os plebeus passaram a ter direito. Ou seja, o Senado ali, dominado pelos patrícios, aprovaram uma lei que os plebeus não aceitavam, eles podiam rejeitar, eles tinham autonomia para isso, ok? Olha como os plebeus passaram a ter direitos na parte republicana, ok? Isso foi conhecido como plebiscito. E o plebiscito é o conceito que existe hoje. Hoje nós temos plebiscito, né? O plebiscito é o quê? É um projeto, um direito da população de votar para aceitar ou não determinados projetos. O último plebiscito que teve no Brasil inteiro, foi sobre o armamento, se a população poderia se armar ou não, ok? E foi nesse plebiscito não acabou vencendo, tanto é que o porte de arma é proibido no Brasil, né? Então, assim, é legalizado sobre algumas situações específicas da lei, tá bom? E esse é o período de Roma, basicamente, ok? E então, no final do período republicano é quando Roma começa a sua expansão militar. Lembra que eu falei para vocês que a partir do final do Império Romano, do final da República Romana para o começo do Império, que começa as expansões militares, né? Por que começa as expansões militares? Começa a faltar terra em Roma, começa a aumentar muito a população. Então o que acontece? Roma começa a investir na expansão. E vamos dizer assim, as primeiras guerras que teve, que Roma saiu vencedor, foram as chamadas Guerras Púnicas, que está aí na página 51, tá, pessoal? Teve 3 guerras púnicas, envolveu Roma e Cartago. Cartago era um outro território da época, tá? Roma e Cartago guerrearam ali, ficou conhecido como Guerras Púnicas do episódio, teve 3 guerras púnicas e Roma conseguiu vencer Cartago e expandiu o território. E a partir daí começa uma expansão gigante que vai cair lá no Império Romano, beleza? Que vira esse império vasto que ficou na história, beleza, pessoal? E dito isso, finalizamos aqui o módulo 12, tá? República Romana. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem aí uns nomes complicadinhos e tudo, mas eu vou pedir para vocês grifarem, tá, pessoal? Nossa próxima aula de história será na segunda-feira que vem, ok? E vocês já tô avisando aqui, tá? A tarefinha de vocês vai valer como tarefa e como presença é responder os módulos 11 e 12 da apostila. Daquele mesmo jeito. Responde o módulo 11, tira a fotinha. Responde o módulo 12, tira a fotinha. Aí vocês fazem, postam lá no comentário do tópico que eu vou abrir aqui para aula específica e vai valer a atividade e vai valer também a presença de vocês, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar. Comentem aqui no Classroom, me procurem nos grupos de WhatsApp que eu vou estar lá, o tio vai estar lá para tirar dúvidas. E é isso aí, pessoal. Bons estudos, espero que vocês continuem fazendo aí as atividades no dia, para vocês não se bananarem, para vocês não deixarem tarefa acumulada. Como eu sempre falo nos vídeos, se começar a acumular aulas e tarefas, vai ficar muito difícil, vai ficar muito extenso para vocês, porque é muita aula, é muita tarefa, ok? E como eu sempre falo, estamos vivendo um período diferente, um período de adaptação, tá? Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, e é isso aí, pessoal. Nós vamos ter mais uma aula essa semana, que é a aula de Sociologia ainda, né? Mas com relação às tarefas, como eu sempre falo, qualquer dúvida é só me procurar. Eu vou estar aqui para tirar dúvidas de vocês, tá, galera? E é isso aí, pessoal. Até a próxima, primeiro colegial. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!